Olá, olá pessoal, começando uma nova série por aqui. Ela vai ser uma série mais longa do que as outras que a gente já teve aqui na página, mas vai valer muito a pena, porque o nome dela é O Grande Valor. E o versículo central que nós vamos levar alguns dias para refletir algumas coisas é Mateus 13, versículo 44. E por falar em Mateus 13, ele já fez parte de uma reflexão aqui chamada A Semente. Se você não teve oportunidade de ver, pode acessar aqui, assiste, que também foi uma série muito boa. E o versículo dessa série diz assim: O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou, escondeu de novo e, transbordando de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Hoje a gente vai gastar um pouco de tempo refletindo sobre a primeira parte do versículo, que fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus, a gente muitas vezes cresce ouvindo essa expressão desde criança, e a imaginação da criança já viu, né? É bem fértil, já imagina anjos, já imagina. Não que isso não exista lá no céu. De fato, os anjos adoram a Deus 24 horas por dia, todo o tempo todo. Mas o que a gente percebe com essas coisas muitas vezes é que a gente mistifica muitas coisas sobre o reino de Deus, sabe? Torna uma coisa muito figurada. E Jesus deu uma explicação bastante interessante sobre o reino de Deus. Ele diz assim, momentos antes dele ser entregue para a crucificação, porque igual diz uma frase, né? A gente não crucifica pessoas boazinhas, né? A gente crucifica ameaças. E Jesus sempre foi uma ameaça ao sistema corrompido, ao sistema hedonista, né? Rendido à satisfação dos prazeres. Jesus sempre foi e sempre será essa ameaça. E quando a gente realmente compreende o amor dele e a gente decide espalhar essa transformação que Cristo fez nas nossas vidas, nós também nos tornaremos ameaças, até mesmo na igreja. Porque era isso que Jesus era, uma ameaça para os fariseus. E eles eram uma dessas pessoas que mistificavam muito sobre o reino de Deus. Então, momentos antes de Jesus ser entregue à crucificação, ele falou assim: o meu reino não é desse mundo, porque se ele fosse, os que pertenceriam a ele lutariam para impedir que eu fosse entregue. Por isso que eu falei que a gente não crucifica gente boa, a gente não crucifica o que a gente acha que é bom, a gente crucifica a ameaça. Se a gente precisa abandonar um hábito, se a gente precisa ter uma atitude de ajudar alguém, e quando esse alguém não quer abandonar alguma coisa, a gente se torna uma ameaça para essa pessoa, sabe? E por isso esse sistema consegue essa grande mistificação na nossa mente e no nosso coração sobre o reino de Deus. Porque a nossa natureza humana, ela é muito visível, ela precisa de algo sempre palpável, sempre ali aos olhos, às mãos. Por isso que foi muito fácil, lá no começo da criação, Satanás usando a serpente e tentar o homem e a mulher. E influenciar com a informação de provar o fruto que Deus tinha pedido para eles obedecerem e não comerem. Se tornou muito fácil essa influência, porque simplesmente Satanás chegou para a mulher, primeiramente, e falou assim: nossa, é sério que Deus falou isso? Não, é porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a ele. E
E Deus sempre criou a gente à imagem e à semelhança dele. Então, como que algo que estava sendo oferecido ali por Satanás ia tornar o homem e a mulher a imagem de Deus, se Deus já tinha feito a gente a imagem e semelhança dele? Sabe, por isso que eu digo que a gente muitas vezes torna o reino de Deus muito místico, muito abstrato por causa disso. O reino de Deus vai além do que os olhos podem ver. E por que Deus, na sua infinita sabedoria ao longo da história, usou homens de grande influência como Salomão e tantos outros reis e acabou edificando reinados? Porque essa é a forma daquela cultura, sabe? Quando Deus falava diretamente com o povo suplicou por um rei. E isso foi levantado Saul. E ele se perdeu justamente por mistificar as coisas, por tornar um reino que era para revelar a glória de Deus, o reino do umbigo dele. Entendeu? E aí ele se perdeu, porque as pessoas aplaudiam eles e tudo mais, aplaudia ele, e ele se deixou levar à vaidade, o orgulho, o mesmo pecado lá do fruto, quando o homem e a mulher comeram do fruto. Por quê? Porque eles sentiram uma soberba no coração de que, nossa, se eu comer esse fruto aqui, eu vou ser igual a Deus. Mas, putz, toda vez Deus vinha falar com eles na viração do dia, no pôr do sol, e mesmo assim eles mistificaram tudo. Sabe, eu não estou aqui satanizando Adão e Eva, satanizando as pessoas, mas infelizmente nós mistificamos muito a respeito do reino de Deus. Inclusive, no capítulo 14 de Romanos, Paulo fala que ele explica que existem, entre aspas, níveis de fé, no sentido que uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, quando ela está ouvindo falar de Deus, algumas coisas para ela ainda é normal, como naquela cultura tinha o hábito sobre as questões alimentares. Então era normal naquela cultura certas coisas o povo não deixar de fazer logo que conhecia o amor de Deus, porque para eles até então era normal. Só que Paulo ao mesmo tempo diz que aqueles que eram mais maduros no conhecimento de Deus, que não tratassem esses de qualquer forma, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria. Ou seja, o reino de Deus não permite a gente ter uma visão fragmentada sobre as coisas. Às vezes a gente cita um versículo, nossa, e é bom citar, a gente tem a nossa fé edificada, a gente sente o nosso coração fortalecido, mas se a gente muitas vezes não tem o entendimento do que aquilo está trazendo, a gente não pede para Deus o direcionamento daquilo que a gente está lendo, do que a gente ouviu de uma pessoa, a gente começa de novo na questão da mistificação do reino de Deus. Eu não sei se você que está me ouvindo já teve a oportunidade de conhecer realmente Jesus. Se você já sentiu o toque de Jesus te chamando, no sentido de que assim, olha, eu quero te mostrar a salvação que Deus mandou pela sua vida. Eu não sei se você já sentiu isso no coração, mas eu garanto para você que se você abrir o seu coração para isso, você vai sentir o que realmente é o reino de Deus. Porque quando a gente realmente está a fim de permitir Deus agir em nossas vidas, de realmente sentir o toque de Deus em nossas vidas, a gente vai permitir as transformações. E certos abandonos que precisarem ser realizados vão ser realizados sem peso, vão ser realizados sem mistificação, vão ser realizados sem pensar, mas e agora? O que eu vou fazer se eu deixar isso? Eu sempre fiz isso, eu sempre pensei isso, eu sempre fui assim. E essa é uma
coisa que o reino de Deus precisa causar em nossas vidas, a transformação. O reino de Deus, ele não é algo que a gente vai ser sempre o centro. E a gente não tá muito acostumado com isso. Porque desde lá do jardim, como eu comentei, do início das coisas, o que Satanás sempre quer fazer? Ele sempre quer tirar Deus do centro das nossas vidas e colocar a nossa vontade, a nossa satisfação. Por isso que muitas vezes a gente se perde em tantas coisas, mesmo fazendo a obra de Deus muitas vezes. Tem uma frase muito interessante que diz assim: o pior risco é fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. E até muitas vezes você que está me ouvindo aí, até não dá muita credibilidade para o reino de Deus, porque pessoas que entoavam um discurso sobre o reino de Deus não revelaram esse reino para você. E isso eu quero falar para você, que eu também já passei por coisas assim. Mas o que eu tenho para te falar não deposite, não transfira para pessoas o reino que Deus quer colocar dentro de você. Porque do que vai adiantar a gente achar que o reino de Deus é só uma edificação exterior, é só uma prosperidade, é só um casamento, e aquilo não tem uma fundação dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. O reino de Deus é muito mais sobre onde estão as nossas raízes do que os frutos que a gente está mostrando muitas vezes no sentido de ostentação para as pessoas. O fruto do Espírito é uma coisa completamente diferente do que a gente chama de fruto muitas vezes. Bom, hoje a gente refletiu sobre o reino de Deus. Amanhã a gente vai continuar no mesmo versículo, mas vai ser uma reflexão sobre o tesouro.